Então, agora chegou a hora de discutirmos a descarbonização, meio ambiente e desenvolvimento, com os nossos especialistas, Haroldo da Silva e Carolina Pavese. Chamo ao palco também o presidente do Corecon São Paulo, Pedro Afonso Gomes, que será o mediador dessa mesa. Lembrando a todos, quem tiver perguntas a serem feitas aqui para os nossos palestrantes, por gentileza, é só mirar nesse QR Code perguntas, que a gente recebe a pergunta e a gente tem que sempre fazer uma seleção ao longo do dia. Acho que os senhores já encaminharam e algumas perguntas não foram feitas pelo tempo, mas a gente faz uma seleção e o moderador faz aos palestrantes, tá bom? Então, Pedro, a palavra é do senhor. Muito obrigado, Júlio. Obrigado a todos que estão aqui assistindo, e especialmente a Haroldo, nosso conselheiro multitarefas. Agora, ultimamente, ele é o 007. Não sei quem já viu ele de óculos escuros, mas fica igualzinho. Depois eu já avisei a ele que essa história de ilusão neoliberal, que é o livro dele, né? Para descobrir a ilusão neoliberal na indústria tem que ser 007 mesmo, né? Mas tá bom. E Carolina, muito obrigado, Carolina. Haroldo é economista, advogado, mestre em economia e desenvolvimento, né, econômico pela Universidade Federal do Paraná, doutor em ciências políticas pela PUC São Paulo, trabalha como economista-chefe da ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, tem participações em várias outras entidades e é conselheiro do Corecon São Paulo, já em segundo mandato, e autor de livros, como foi falado. E a Carolina é PhD em Relações Internacionais, professora, consultora, e ambos estão trazendo para nós um tema central do nosso congresso. Porque uma das chaves para que nós estabelecêssemos os temas deste congresso foi justamente a descarbonização e o meio ambiente, porque nós, evidentemente, sabíamos que o desenvolvimento econômico e social ele só pode ocorrer dentro desses pressupostos, que é o respeito ao meio ambiente e a questão da descarbonização. E eles vão explicar melhor para a gente do que se trata. Passo a palavra, então, ao Haroldo, para começar a falar sobre esse tema, e depois a Carolina falará também. Pois não, Haroldo? Presidente Pedro, eu agradeço a oportunidade de falar aqui no nosso congresso, para mim é uma honra, e a questão do 007 está bem explicada, porque eu não enxergaria se eu não tivesse com algum óculos, ainda que fosse escuro, mas eu agradeço a gentileza. Professora Pavese, obrigado, uma honra estar aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite também de estar conosco. Obrigado a todos que estão aqui na plateia. O tema descarbonização e meio ambiente e desenvolvimento, eu acho que é uma conexão extremamente importante para um país como o Brasil. A gente tem um passador, eu que vou passar? Obrigado, viu, querido? Aqui. E por que eu digo que é extremamente importante? Porque eu acredito de verdade que o mundo está num ponto de não retorno, isso já tem sido dito, mas que o Brasil pode fazer parte dessa solução rapidamente, né, e de uma maneira interessante. A minha fala, eu vou respeitar o horário efetivamente, está baseada em 4 elementos. Eu vou falar um pouquinho do cenário, aquilo que eu enxergo, evidentemente, a professora Carolina Pavese é experiente nesse tema e vai poder complementar ou até mesmo me corrigir. Depois eu vou falar de algumas ações em curso, não só aqui no Brasil, no estado de São Paulo, mas também em termos globais. Hoje, por exemplo, eu mencionei, troquei mensagem depois agradecendo a palestra do professor Raju Chang, pedindo desculpa pelos problemas técnicos, mas foi excelente a fala dele, e já fiz o convite para que ele esteja aqui na COP. O pessoal de Manaus gostaria de tê-lo aqui, então fiz o convite, falei se ele conhecia a Amazônia, provavelmente ele vai vir aqui para o Brasil conhecer a Amazônia. Então, nós temos feito coisas interessantes.
Depois, uma questão importante que é a indução, né? O Brasil tem uma política industrial agora para chamar de sua, e aí depois eu menciono isso um pouquinho. E, ao final, eu lembro da feliz frase, na época, de Margaret Thatcher, que disse "There is no alternative" em relação à globalização, que a gente tinha que levar, e tudo ia ser levado como roldão. E quem desobedeceu e imaginou que tinha alternativa, mostrou que, de fato, havia alternativa, e cresceu, e o professor Raju Chang mostrou claramente ali que o neoliberalismo fez mal para muitas economias, e algumas que resolveram ter a petulância de desobedecer o destino que lhe estava traçado, foi alterado. Então, quero dizer o seguinte, there is alternative. Eu trouxe essa figura aqui, que foi apresentada pela professora Mariana Mazzucato, que é uma das inspiradoras na política de missões, né, na política industrial baseada em missões, que mostrou, por exemplo, que a grande missão que os seres humanos tiveram foi de levar o homem à Lua. E aí houve uma corrida, etc. Os americanos conseguiram fazer isso, os russos também conseguiram fazer isso à época, mas que mostrou que, de uma forma geral, todos estavam focando em um objetivo, a sociedade totalmente construída e unida para atingir determinado objetivo, alcançou o sucesso necessário e desejável naquela missão. E o que a gente tem aqui é mais ou menos o seguinte, né? Nas cidades, no país, nos estados, dizem para a gente, com a pandemia, né, com a Covid-19, que é essa onda menorzinha que está ali, em rosa, falando, ó, basta vocês lavarem a mão que vai correr tudo bem, vai dar tudo certo, basta lavar a mão. O que a gente está vendo, que nós vamos assistir, é que nós vamos ter, a despeito desta crise, que já nos foi colocada, provavelmente teremos outras pandemias mais adiante, os especialistas apontam isso, a gente só não sabe a magnitude, quando e como chegará. Isso leva a uma recessão econômica brutal, com todos os problemas que a gente imagina, com aumento da desigualdade social em países que hoje não têm e com o aprofundamento desse problema que o Brasil já assiste, lamentavelmente. As mudanças climáticas que já estão acontecendo, os nossos irmãos no Rio Grande do Sul agora foram aqueles mais atingidos de uma maneira extremamente violenta, e nós estamos assistindo que isso tem acontecido com frequência. Alguns dos municípios ali foram atingidos em pouquíssimo tempo, mais de uma vez. Então, isso vai acontecer e vai ficar intenso. E, por fim, né, uma outra onda que pode ser ainda mais devastadora, que é um colapso da biodiversidade do planeta. Então, nós precisamos muito rapidamente intervir de forma que isso seja possível e a gente não aqueça o planeta de uma forma muito intensa. Mas o cenário é o seguinte, além daquele, né, nós temos a mudança climática, mas a gente teve a COP21, no Acordo de Paris, que fez um arranjo para que o mundo tivesse como meta um aquecimento abaixo de 2%. É muito, é extremamente, isso amplia o nível de oceanos e destrói muita coisa, mas ainda assim é uma forma de mitigarmos o caminho que a gente está fazendo, com esforços para que chegue a 1,5 grau de elevação. Aí, em 2022, tivemos a COP27, que reforçou o limite para manter, então, esse aumento em 1,5, por conta dos problemas que já vinham sendo causados e a expectativa que os cientistas evoluíram e mostraram que pode ser ainda mais tenebrosa. E a COP30, que vai ser realizada no Brasil em 2025, no Pará, em Belém, na Amazônia. Isso é extremamente significativo, né? O mundo, hoje, já tem mais informação e percebe. É fundamental que a gente tenha a Amazônia, para que a gente tenha os rios que sobrevoam, é verdade essa expressão, né? Os rios que sobrevoam aquela região e que acabam se transformando em chuva que chega no Sudeste, no Centro-Oeste e em outros lugares mais. Então, é fundamental isso. Outra ação em curso. Esse monte de quadradinho aí que a gente está observando agora era coisa voltada somente para quem cuidava do tema. Somente para ecologista, para alguns economistas que estavam avaliando as questões climáticas, mas hoje a gente tem aqui uma agenda 2030 em que todos os agentes públicos e privados devem se orientar.
Erradicar a pobreza, por exemplo, é algo que no Brasil é fundamental de ser feito. Igualdade de gênero, né? Isso é fundamental. Às vezes, eu sugiro a leitura do Pierre Bourdieu para os meus alunos e para as pessoas que eu conheço. Tem um livro chamado Dominação Masculina, que alguns eventos mostram que aquilo precisa ser radicalmente alterado e a gente precisa fazer isso. O técnico do meu time do coração, ao receber um questionamento de uma mulher pedindo para que ele se explicasse, ficou extremamente revoltado. Como eu não me explico para mulheres, né? São 3 mulheres que eu me explico. Aquilo ali, na verdade, é uma violência simbólica que atinge muita gente. Então, é importante que a gente tenha esses elementos. E a agenda é ampla, vocês viram ali. Outra ação em curso. As ações que eu mostrei para vocês são ações do ponto de vista nacional e do ponto de vista também global. A gente tem uma ação aqui no estado de São Paulo, que já tem, inclusive, um decreto que busca fazer com que o próprio Estado tenha, até 2050, neutralidade de carbono. Esse slide foi tirado de uma apresentação da Fiesp, que tem a jornada de descarbonização. Vejam vocês, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, com toda a sua importância e relevância que ainda tem, evidentemente, se a gente voltasse no passado, teve muito mais, mas com a relevância que a Fiesp tem, a Fiesp está preocupada com esse tema. Por quê? Não é só uma questão de sobrevivência dos negócios em si, em termos de competitividade global. Evidentemente, hoje eu vejo, professora, quando há aquisição de produtos de determinadas empresas, a empresa compradora manda um questionário para saber, olha, como é que a sua empresa está tratando todas as questões de ESG. Não só do ponto de vista do aquecimento global, mas de como essa empresa influencia no seu entorno. Então, São Paulo está preocupado com isso. Isso, presidente Pedro, traz alguma esperança para a gente, que não é mais um papo que está restrito a um pequeno grupo, e sim algo mais amplo que está sendo discutido pela sociedade e, mais importante para nós que somos economistas, a gente pode e deve ajudar. E nós temos conhecimento para tanto, né? Os recursos são escassos, basta lembrar, primeira aula de economia, e os recursos naturais são escassos e estão ficando cada vez mais escassos. É isso que a gente precisa perceber. Avançando aqui, eu vejo também que não é só um cenário que está mapeado. Algumas coisas, de fato, começam a acontecer. A gente tem uma indução, então. O mercado. Aliás, tema do nosso congresso aqui é a junção da academia, do mercado e do Estado. Cada um tem o seu papel, mas há um papel de articulação que precisa ser realizado. Não é cada um cuida do seu quadrado. Não, cada um tem a sua função, a sua competência determinada, mas todos eles devem trabalhar em conjunto para que a gente tenha, de fato, uma política pública que seja efetiva e um Brasil melhor. Os impactos, então, na indústria têm o seu ponto mercadológico e existe uma pressão de toda a sociedade, dos compradores em especial, para diminuir os impactos e a redução das emissões de carbono. Temos de um lado ali, então, vocês estão vendo todos os stakeholders, né, os clientes, a comunidade, os investidores e a regulamentação. O Brasil tem avançado bastante nessa questão de regulamentação. O Brasil tem avançado bastante também na questão do mercado financeiro. Eu brinco, às vezes, presidente Pedro, com os meus colegas da Faria Lima, eles são fundamentais, são importantes. E eles têm uma capacidade, então, de direcionamento de recursos que é fantástica, que não pode ser desprezada. Eu estava ouvindo uma palestra do CEO da BlackRock, que eles têm 11 trilhões de dólares à disposição para fazer movimentações, que é um PIB do tamanho quase dos Estados Unidos, basicamente, né? Se não for isso, é alguma coisa nesse sentido. Cara, para onde esses caras apontarem, os setores que eles gostariam de ver incentivados, é aquilo que vai acontecer. E eles têm, nos seus estatutos, essa preocupação para a liberação de recursos. Quero, de verdade, que os banqueiros brasileiros também tenham isso em mente. E não adianta dizer, olha, a taxa de juros para A e para B é a mesma coisa. Não, a gente tem que ter processos de incentivo objetivo para que esse mercado avance. Então, temos as empresas e a cadeia de fornecedores.
Aí a professora pode até falar, tem a questão do escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3. Lá no escopo 3, a gente tem que mapear o que quem fornece para a gente está fazendo. Então, isso é fundamental, é um processo evolutivo. Outra coisa que está acontecendo de indução. Falei do mercado, agora estou falando do Estado. O Estado brasileiro, eu até na Federal do ABC dei uma palestra para os meninos esses dias e mencionei o seguinte: não é possível que o Fundo Monetário Internacional tenha sido ocupado por comunistas alienígenas. Eles começaram a falar de novo em política industrial direcionada para solução de questões importantes da humanidade. Então, o FMI está falando disso. O Partido Republicano, no seu think tank, também tem falado disso, que é importante fazer uma indústria relevante nos Estados Unidos, inclusive. E nós vamos deixar isso para lá. O professor Raju Chang mostrou para a gente hoje. É fundamental reindustrializar o Brasil, se a gente quiser uma sociedade melhor. E aí eu trouxe aqui, essas são as 6 missões, já foram até comentadas aqui hoje, mas eu menciono as missões ímpares, que é a cadeia do agronegócio, que o nosso querido Adenauer deu aula para a gente aqui hoje. Ela tem um papel fundamental para trazer segurança alimentar, a bioeconomia e a descarbonização e a transição para a segurança energética. O Brasil tem uma das matrizes de geração de energia das mais limpas do mundo. É um exemplo global. Muita gente gostaria de chegar ao que a gente tem daqui a 20 anos. A gente não pode perder esse ativo, mas temos muitas coisas que ainda precisam de um encaminhamento mais apropriado. A gente precisa garantir que as gerações futuras possam respirar. Eu ainda não sou avô, viu, Pedro? Mas eu quero ser. Mas em que planeta que os meus netos vão chegar? Então, isso vale a pena pensar. E, por último, aqui na missão número 3, é falar dessa infraestrutura de saneamento. Gente, a gente ainda tem na cidade de São Paulo uma grande parcela da população que não é atendida por água e esgoto tratado, o que significa dizer que a gente tem muita gente que tem uma espécie de subcidadania. A gente precisa resolver isso com celeridade, e somente com o apoio do Estado e a junção da iniciativa privada e a academia mostrando onde é a melhor alocação de recursos é que a gente vai conseguir resolver isso. A indução também. Eu falei do mercado, falei do Estado, estou falando da academia. Esse QR Code aí leva a um artigo pequeno que eu escrevi para falar de descarbonização. Não está, mas deveria estar na moda em todas as indústrias. Eu estava fazendo uma provocação aos meus colegas da indústria da moda. E aí o que acontece? Nós precisamos, de verdade, que todos os processos sejam desenhados de forma a economizar recursos produtivos, desde o design. E hoje a gente descarta as coisas com muita facilidade e usa recursos desnecessariamente. Resultado, necessidade de mais energia, mais energia, mais energia, e a gente avança sobre a natureza. E aí, esta provocação, viu, presidente Pedro, que foi colocada, inclusive, no site do nosso Corecon, trouxe o seguinte: um pessoal que estava fazendo um documentário relacionado à descarbonização entrou em contato comigo e falou: Haroldo, você pode dizer quais são os exemplos que a gente pode enxergar disso na indústria? E então, esse documentário vai ser lançado no próximo ano, mas significa dizer o seguinte: existe demanda pelo nosso conhecimento técnico aí fora pela sociedade. É muito importante que a gente consiga romper barreiras de comunicação e chegue de verdade a quem interessa, que é até mesmo o cidadão comum que possa pressionar a resolução dos problemas de descarbonização também por meio das suas compras. E aí, a pergunta é, there's no alternative? Não temos alternativa ou temos alternativa? Eu acho que nós temos. Aí aqui vai uma provocação para todos nós economistas, alunos de economia. Quem não leu esse livro aqui, precisa ler, da Kate Howard. Gente, ela conseguiu, por meio deste desenho, aí, por meio desse histograma, dessa figura, mostrar para a gente que o mundo tem coisas que estão no seu limite
e precisam ser respeitadas. As questões, por exemplo, ambientais, a gente não consegue ampliar mais o uso de recursos naturais. E, ao mesmo tempo, presidente Pedro, professora, a gente tem limites do ponto de vista da base social. Não adianta nada eu fazer com que os meus produtos cheguem de maneira competitiva aos mercados mais exigentes, pagando salários péssimos, tendo trabalhadores em condições subhumanas de vida. A gente precisa reunir essas coisas. Então, a gente tem que encontrar meios de melhoria de produtividade para melhorar a vida de todos de uma vez. Né? Claro, as diferenças sociais existem, vão existir sempre, etc. As pessoas são diferentes. Às vezes, os meios de sobrevivência para chega em determinado nível, ele já está satisfeito com aquilo. Tudo isso existe. Mas a gente tem que manter o mínimo e o básico para qualquer de nós, seres humanos, termos uma vida digna. Então, é isso que a professora traz. Esse Economia Donuts mostra que há uma alternativa interessantíssima ao crescimento a qualquer custo, e a gente precisa respeitar os limites que a natureza tem e também incrementar a vida dos seres humanos com dignidade minimamente. Para saber mais aí sobre os desafios que essa indústria tem, eu já coloquei o livro aqui, mas se alguém não conseguiu ter acesso a ele, essa apresentação vai ficar também para quem está assistindo em casa, que não pôde estar aqui, pode ter acesso ao livro. Eu faço alguns destaques lá dos desafios que a indústria tem em relação a todos os seus níveis de competitividade. E aqui fica o meu contato. E a missão mais importante para mim aqui hoje, presidente Pedro, é trazer a seguinte informação. Existe uma alternativa muito boa para o Brasil se inserir nesse novo processo de globalização ou de desglobalização, como dizem alguns. Por que desglobalização? Quando você vê os Estados Unidos, por meio da guerra dos chips que está tendo contra a China, por exemplo, inserindo alternativas à produção doméstica nos Estados Unidos de produtos industriais e nos seus vizinhos, especialmente o México, também como alternativa, deslocando os centros de produção que estavam na Ásia, indo para mais próximo, para os países mais friendly, né? A questão geopolítica que a professora conhece muito bem, significa dizer que há alternativa para nós, que não somos a China, estamos longe, não temos o enfrentamento político que a China tem com os Estados Unidos, não somos uma ameaça à soberania americana, por exemplo. A gente tem que aproveitar isso, temos que ser mais efetivos. E a professora vai falar isso, eu tenho certeza. Isso vai abrir mercados globalmente para a gente, se a gente conseguir mostrar que os nossos produtos são, de fato, amigáveis ao meio ambiente e a uma sociedade melhor. Então, para ser muito direto aqui e acabar no meu tempo, eu queria agradecer a oportunidade, professora, e espero que você, evidentemente, aí, complemente aí as questões que eu acabei não abordando. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Haroldo. Vou passar já a palavra à professora Carolina Pavese, agradecendo novamente a presença, a sua colaboração. E depois eu falo sobre mercado de trabalho para o economista, em virtude dessa palestra aqui, que tem uma coisa para falar, mas eu falo depois. Professora. Bom, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer ao Corecon pelo convite, presidente Haroldo. Haroldo, você roubou 10 segundos do meu tempo, então vou precisar ser um pouco mais breve do que o geral, mas também queria lembrar que essa não é uma palestra, é um debate, então a gente espera abrir depois para as perguntas de vocês, que é a parte mais interessante também dessa troca. Amanhã eu também vou estar aqui, deixa eu voltar aqui, nesse mesmo horário, já me avisaram que também vai ter banda e coffee break, então venham, para continuar essa discussão sobre as questões climáticas, mas para fazer um gancho com a fala do Haroldo hoje e fechar esse nosso debate, eu
proponho para vocês, para a gente discutir o processo de descarbonização, as políticas de descarbonização dentro da União Europeia, que é a minha especialidade geográfica nesse sentido, mas que também é o exemplo mais avançado que nós temos, tanto de indústria quanto de políticas, dentro de um caminho, de uma trajetória da construção de uma economia e de uma sociedade sustentável. Então, acho que tem muitas inspirações, muitos exemplos, mas também a União Europeia tem um papel importante na formação de normas internacionais, influenciando tratados, influenciando decisões dentro dos órgãos internacionais, servindo como referência também, e, no final, os países acabam ou tendo que se adequar a esses parâmetros europeus, porque ela puxa na frente, ou então também se inspirando nessas iniciativas da União Europeia, e é isso que eu vou falar para vocês aqui. Nesse gráfico, a gente pode visualizar a trajetória das emissões da União Europeia de 1990 a 2019. Então, a gente pode ver que há uma queda significativa para uma economia desenvolvida e bem industrializada como a União Europeia nessas emissões, e muito disso se deve a esses esforços que a União Europeia tem feito, esses compromissos dentro, a partir principalmente dos acordos internacionais. Para contextualizar um pouco vocês, a gente fala bastante do Acordo de Paris, firmado em 2015, e esse Acordo de Paris ele vai estabelecer uma meta ideal de manter o aquecimento global em 1,5 graus no máximo, mas já se estipula que esse 1,5, a gente já não consegue bater essa meta, então agora o ideal são 2 graus. Dentro do sistema da ONU, da Convenção da ONU para o Clima, a gente vai ter, principalmente a partir do Protocolo de Quioto, a gente vai ter metas de reduções de emissões. E aí os países, as economias, elas são divididas em duas categorias, o que eles vão chamar de anexo 1 e de não anexo 1. Esses anexos, a gente vai colocar, então, os países, as economias desenvolvidas, industrializadas, dentro do anexo, e todos os outros países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos ficam fora desse anexo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, para economias como Estados Unidos, como a União Europeia, como os países europeus, Japão e tudo mais, há uma obrigação da redução dessas emissões. É o meu celular, está vendo? Eu estava olhando, falando de quem que está ligando. Sou eu mesmo. Deve ser a minha mãe, porque nessas horas é sempre mãe, né? Sempre. Bom, e aí, para esses países, então, eles têm uma obrigação dessa redução, enquanto, para países em desenvolvimento como o Brasil, a gente assume compromissos voluntários. Então, o princípio que impera dentro desse regime de mudanças climáticas é que a gente está falando de responsabilidades, um problema compartilhado, mas responsabilidades distribuídas a partir desse legado histórico. Isso a gente escuta muito se falar, né? Nós não poluímos, nós não somos responsáveis por isso, e isso já se leva em conta na construção desse regime de mudanças climáticas, onde há obrigações mais fortes para os países desenvolvidos e obrigações mais voluntárias para os países em desenvolvimento. O problema é que a questão climática, assim como as questões ambientais, elas não conhecem as fronteiras econômicas ou políticas que a gente estabelece. Né? O ar não vai falar, olha, aqui é o ar do Brasil, aqui é dos Estados Unidos, não vou entrar aqui poluindo. Não existe isso. Quando a gente estuda na escola o mapa geográfico, ele não vai ter essa divisão. Depois tem o mapa político, certo? Então, essa construção social e política que a gente faz dessas divisões territoriais, elas não vão ser respeitadas para se guiar os problemas ambientais. Então, no final, o fato de estarmos todos nesse planeta, todos acabamos sofrendo por essas questões ambientais, que a gente vai falar que são problemas interdependentes por natureza. Sozinho ninguém vai conseguir resolver, nem quem historicamente tem maior responsabilidade. E aí, amanhã, vou trazer um gráfico, já spoiler,
mas a gente vai ver que, inclusive, os países desenvolvidos têm diminuído as emissões deles, e a projeção é que os países em desenvolvimento ultrapassem essas emissões, e já ultrapassam. Hoje, mais de 60% das emissões de gases de efeito estufa vêm dos países em desenvolvimento. Isso quer dizer o quê? Que o modelo que se implementa nesses países de desenvolvimento é um modelo antigo, copiado, muitas vezes, das economias desenvolvidas, e um modelo predatório para o meio ambiente. Né? Então, nessa concepção de como seguir esse desenvolvimento sustentável, a primeira regra é não fazer o que eles fizeram, fazer diferente, e, quando a gente está começando, é muito mais fácil começar já no caminho certo do que inverter. Então, aqui a gente vê da União Europeia, e aí a minha miopia não vai me permitir ver exatamente ali, mas a gente pode ver um crescimento amplo, principalmente do transporte. A questão do transporte tem sido grande vilão das emissões, num geral, e é o carro-chefe na União Europeia. E aqui a gente vai ter a questão energética também, pegando bastante dentro do mercado europeu. Em 2019, a União Europeia propôs o que se chama de Pacto Verde Europeu. Vocês já devem ter ouvido falar no European Green Deal, que é esse arcabouço enorme à luz do Acordo de Paris, onde eles vão estabelecer que eles querem transformar a União Europeia, ou seja, os 27 países que compõem o bloco, na primeira região neutra de carbono até 2050. A partir do Acordo de Paris, vários países adotaram essa mesma métrica. O Brasil, inclusive, tem essa meta. Né? A gente vai ter, hoje, 137 países que têm a meta de ser neutro de carbono em 2050. Então, já virou meio um oba-oba, porque, quando a gente vai ver na prática, poucos estão realmente nessa trajetória. Bem, para poder promover isso, com esse Pacto Ecológico Europeu, a gente tem aqui um arcabouço de várias ações, que não dá para ver muito aqui, mas, com o Acordo de Paris, a ideia era ficar neutro em 2050, e aqui eles estabeleceram a meta de reduzir as emissões em 55% até 2030. Para fazer isso, num mercado e numa economia como a europeia, é necessária uma verdadeira revolução e transformação em todas as políticas que a gente possa pensar que estão ligadas a essa questão da emissão. Até porque, aqui no Brasil, mais de 60% das nossas emissões vêm do uso da terra, ou seja, do desmatamento das queimadas. Agora, essa estatística aumentou bastante nas últimas semanas, com essas queimadas que a gente está tendo, horrorosas, não só aqui em São Paulo, mas o Pantanal e a Amazônia, além de enfrentarem secas, estão também em chamas já há muito tempo. Né? Mas, se a gente for pensar, para um país como o Brasil, é relativamente fácil, entre muitas aspas, a gente diminuir as nossas emissões. Para de queimar um tempo que as emissões já vão cair significativamente, porque é ali que encontra a maior parte das nossas emissões. Em economias altamente industrializadas, como a economia americana, como a gente está falando aqui da economia europeia também, a maior parte das emissões vem da energia, do transporte e de processos industriais. Vamos combinar que é muito mais difícil de modificar isso de uma hora para a noite, para ter esse efeito, essa queda nas emissões, que, para o Brasil, a gente consegue fazer. Então, nesse sentido, o Pacto Verde Europeu vem cobrindo todas as áreas, desde política energética até a questão de transporte. Né? E aí a gente passa, inclusive, por uma regulamentação disso. Então, essa proposta política foi convertida em lei em 2021. E aqui piorou mais ainda a imagem, mas a gente vem aqui só com alguns dados, então, para vocês terem uma ideia de como isso se materializa. Né, dentro daquela formação sempre muito holística, integrando todas as políticas. Então, para a mobilidade sustentável, né, o grande vilão, a gente viu no gráfico lá, transporte. Então, transferir 75% das mercadorias transportadas por rodovia na Europa para ferrovias e hidrovias, coisa que, no Brasil, a gente fala disso há tanto e tanto tempo. Né?
Proteção ambiental. Então, eliminar as fontes de poluição de ar, água e solo até 2050, proteger pelo menos 30% dos mares e da terra, e uma outra estratégia de conservação, plantar 3 bilhões de árvores no continente europeu até 2030. Quando a gente olha para a Europa, quando a gente olha para a China, esses países, eles estão enquanto a gente está num processo de desflorestamento, esses países eles estão num processo de florestamento, de reflorestamento. Então, as áreas de florestas na China e na Europa são maiores do que a proporção de desmatamento, de desflorestamento que se tem. No Brasil, a gente ainda está lá atrás, na prática predatória de queimar tudo. Energia, 40% da energia da Europa vem de fontes renováveis até 2030, né, e aí essa meta foi ampliada para 45% com essa política chamada Repower. Construção pública e residencial. A gente não tem ideia do quanto o setor da construção civil polui. Né? Polui não só em termos de emissão, mas em termos de poluição de solo, poluição de água. É um setor onde, principalmente no Brasil, se fala pouquíssimo de sustentabilidade dentro do planejamento das construções. E aí, nesse sentido, uma redução de pelo menos 60% das emissões das construções. E, para a agricultura, a adoção desse programa chamado Farm to Fork, então, da fazenda, né, eles chamam em português de Portugal, de prado ao prato, e aí a ideia de ter 25% de agricultura orgânica, e eliminar 50% do uso de pesticidas e de fertilizantes em 20% até 2030, ou seja, em 5 anos e alguns meses, implementando rótulos para isso. Tudo isso vem com um pacote financeiro estipulado para os próximos 10 anos de 1 trilhão de euros. Né? Precisa de grana para bancar tudo isso aqui. Esse gráfico aqui sinaliza para a gente o quanto essas mudanças todas e essas metas todas vão modificar os processos produtivos, as relações comerciais, as relações sociais em geral, e modificar também a inserção da economia europeia na economia mundial. Para a gente pensar na questão energética, com aquela métrica de energia sustentável, por exemplo, a União Europeia é altamente dependente de importação de energia. Né? E, nesse sentido, a gente vê aqui que a gente vai ter quase 40% da energia, principalmente combustíveis fósseis, vem da Rússia, né? E agora ela está meio estrangulada com a questão da guerra e dos embargos, mas principalmente da Rússia e gás aí da Noruega. Num segundo gráfico, a gente tem uma projeção do quanto a União Europeia vai ficar dependente. Essa dependência ela só migra geopoliticamente falando. Né? Não é que a União Europeia tem condições de ser autossuficiente em energia, mas ela vai estabelecer e vai passar a ser dependente de outros países, de outros mercados, principalmente para o fornecimento dessa matéria-prima para se produzir a energia renovável. E aí a gente está falando aqui do lítio para as baterias de carros elétricos. Né? Diferentes países europeus têm diferentes datas, mas, em geral, entre 2025 e 2030, não se pode mais produzir nenhum carro que rode, nenhum veículo que rode a combustível fóssil na Europa, enquanto aqui a gente vê um lobby da indústria automobilística para poder impedir isenções fiscais para veículos elétricos. Né? Então, olha como a gente está na contramão e como essa questão do lobby, você está falando, é importante. Né? Ou seja, eles vão produzir isso. Não quer dizer que as montadoras lá não vão produzir mais carro a combustível fóssil. Porque, pensa, para você produzir um carro elétrico, você tem que mudar completamente o processo produtivo. Né? E aquelas plantas todas e parques industriais de produzir veículos fósseis, que rodam a gasolina e diesel, vão continuar produzindo. Só que eles não podem ser comercializados na Europa. Quem você acha que vai comprar esses carros? Certo? Acordo Mercosul-União Europeia cobre o quê? O setor automotivo. Eles não vão mandar o elétrico. Né? Então, há também esse desequilíbrio, porque a gente não regula aqui, eles vão escoar esses produtos poluentes para outros mercados que não seguem essa adequação. Mas aqui a gente vê a criação de uma oportunidade para o Brasil, que não aparece no outro gráfico, para entrar nesse mercado de energia da Europa.
E aqui é um gráfico que vai mostrar os principais fornecedores de matéria-prima crítica para a União Europeia. Matéria-prima crítica a gente não consegue substituir, você não consegue produzir nióbio. Ou você vai ter, ou você não vai ter, né? E aqui a gente vê o nióbio e um detalhe, a maior parte das minas de nióbio brasileiras se encontram aonde? Vocês sabem? Na Amazônia? Na Amazônia, embaixo de quem? Dos Yanomamis. Então, esse genocídio indígena que a gente vê acontecendo sistematicamente no Brasil, e essa omissão a isso, e essa exploração, uma narrativa, inclusive, contra a população indígena, está muito ligada a esse interesse das grandes mineradoras nas reservas de nióbio que estão na Amazônia, embaixo da floresta, embaixo da terra dos Yanomamis. Então, a gente já vê aí um conflito de interesse que tende a se acentuar no Brasil à medida que a Europa vai pressionando e vai ficando mais verde e vai buscar mais esse nióbio, onde 85% do nióbio que ela compra vem do Brasil. E aqui a gente vê a dependência também com outras regiões, o que, em outra palestra, a gente pode falar dessa questão das guerras e dessas dinâmicas geopolíticas, onde há relações diplomáticas, briga de poder, versus dependência econômica, que não cessa com essas transições verdes. Potenciais barreiras aí para a gente pensar que essa transformação toda desse Pacto Verde traz ao comércio e a economias que não se adequaram. Primeiro, a questão do mecanismo de ajuste de carbono, onde a União Europeia adotou em 2022 e vai entrar gradualmente a partir de 2023, ou seja, se a gente for exportar para a União Europeia, a gente precisa comprovar para a União Europeia que o nosso produto é sustentável e que tem baixa emissão de carbono. Se for um produto que não estiver adequado a essas normas, a gente vai ter que pagar, e qualquer um que estiver exportando para a União Europeia, uma tarifa a mais. Por quê? Porque dentro da União Europeia há uma tarifa que incide sobre a indústria nacional, sobre a indústria europeia, em relação à emissão e uma pressão para a descarbonização. Isso gera, de curto prazo, um custo a mais. Então, isso impacta na competitividade dos produtos europeus. O produto brasileiro, que é poluente, vai entrar lá sem critérios ambientais, entra com custo muito mais baixo, certo? Então, para poder corrigir, a União Europeia adotou esse mecanismo de ajuste de fronteiras. A questão da Diretiva de Energias Renováveis, que é um grande mercado para biocombustíveis, por exemplo, exige que os biocombustíveis sejam certificadamente sustentáveis. Se não for sustentável, não vai vender. Não sei como o pessoal lá de Ribeirão vai fazer agora, para poder comprovar, inclusive, já que se voltaram os olhos também a essa produção de etanol no Brasil. Regulamento de produtos de desmatamento free, inclusive para o agro. Tudo que a gente for exportar, ou qualquer outro mercado for exportar para a União Europeia, precisa comprovar que não vem e não está ligado a desmatamento, principalmente a desmatamento ilegal. A gente tem um desmatamento legal dentro do Brasil, então não é que não pode fazer nada, tem um monte de legislação. A questão aqui é sempre nessa ilegalidade. Depois, um regulamento que chama REACH, e isso a gente vê a China com a mesma legislação, os Estados Unidos com a mesma legislação, que vai ser sobre a restrição de alguns produtos químicos. A gente está fazendo um estudo no Sinditêxtil de São Paulo, justamente mapeando essas tendências globais para ver o quanto isso vai pressionar o nosso têxtil aqui e estrangular mais se a gente não se adequar a essas transições todas. E aí, por exemplo, o que a gente tem visto é que a gente vai ter dificuldade com boa parte da indústria têxtil de São Paulo, que utiliza alguns produtos químicos que já são banidos nesses mercados, para poder ingressar nesses mercados. Então, a gente vai ter dificuldade nisso. Regulamento de plástico de uso único. Todos os copinhos, colherzinhas e garrafinhas que a gente tem utilizado no Coffee Break aqui, desde 2019, não circulam na Europa. É proibido qualquer estabelecimento comercial utilizar plástico de uso único. Hoje a gente tem 10 bilhões de alternativas para isso, mas a gente insiste em usar o nosso copinho lá. Na Europa, não. Ou seja, vou passar do meu tempo aqui 1 minuto. 1 minuto, hein? Posso?
Sou convidada pode. Então, veja só, inclusive, se a gente vai exportar algum produto manufaturado para a Europa, a gente precisa estar atento à embalagem que a gente utiliza para não ser esse plástico de uso único. Então, a gente vai precisar de uma linha de produção específica. E aí, o regulamento da economia circular, faltou o R, caiu, mas o regulamento da economia circular também para tudo isso. No curto prazo, a gente vai ter essa transição toda que implica em custos, né, principalmente para a indústria e para todos os setores da economia europeus. Muita incerteza sobre esses regulamentos. Cada item disso vem com uma série de regulamentações que são discutidas e tal. Então, até isso ser implementado gera um alto grau de incerteza. E isso abre margem para mais protecionismo europeu, como a gente vê eles utilizando várias vezes. Em longo prazo, dentro de um mercado sustentável, a indústria e a economia europeia está se preparando para poder ser mais competitiva em longo prazo dentro desse mercado. Gera oportunidade para negócios que sejam inovadores, inclusive daqui, né? Vai criar novos fluxos comerciais. A questão ali da matéria-prima mostra isso. E também a União Europeia, com todo esse arcabouço, como eu estava falando no início, influencia a formulação de normas. Se a gente não participa desses debates, a gente vai ter que engolir as normas que são feitas por esses países, como a gente tem feito eternamente. E era isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Carolina. Excelente a sua contribuição. Antes de passar para as perguntas, que são rápidas. As perguntas são rápidas, eu tenho certeza que as respostas serão rápidas também. Brincando assim. Só porque eu prometi. No meu mandato precedente como presidente do Corecon, em 2010, 14 anos atrás, eu fui dar uma palestra na Unify e encontrei um economista que era gerente de meio ambiente numa das fabricantes de pneus, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo. Aí eu, conversando com ele ia dar palestra também, logo eu perguntei, mas um economista, não seria melhor um engenheiro, um biólogo, alguma coisa? Não, precisa ser economista. Sabe por quê? Porque a motivação da empresa é só uma. É que se ela não fizer o controle ambiental, por exemplo, do expurgo do pneu, isso o consumidor começou a perguntar, o que você vai fazer com o que sobra do pneu? Como é que você faz a recuperação das seringueiras quando você faz a extração da borracha para poder fazer o... Né? Então, esse processo industrial todo é cobrado pelo mercado. Não tenham nenhuma ilusão que todas essas modificações que foram aqui faladas, elas foram motivadas porque os consumidores, porque o mercado exigiu das empresas. Não é porque as empresas querem. Elas querem porque tem que ganhar dinheiro. E, para ganhar dinheiro, precisa atender os consumidores. E aqueles que não atenderem serão jogados fora. Né? Então, a lógica ética da economia é o seguinte: para ganhar dinheiro, precisa atender o consumidor. Essa é a ética. E aí vem a questão ambiental também. Mas vamos voltar aqui. O Adevan faz uma pergunta, eu vou fazer as 3 perguntas de uma vez, aí vocês vejam como cada um responde, se querem os 2 responder. Qual o impacto dos fluxos de matérias-primas no processo de reindustrialização no Brasil? O Vini Marcelo perguntou, é possível que, com a comercialização de carbono e a aprovação do projeto de lei sobre o mercado de carbono no Brasil, esse comércio se torne mais um ativo no mercado, se distanciando do âmbito do desenvolvimento sustentável? Posso fazer mais uma? Sem problema? Tá. Por que não adotamos uma política de reflorestamento? Esse é do Roberto. Por que não adotamos uma política de reflorestamento à moda europeia? Qual a dificuldade? Vocês vejam como querem Vamos fazer. dividir aqui, professor. Eu vou tentar responder um pouco essa primeira, né? Que fala da questão de transporte, etc. Tem uma fabricante, eu vou contar o milagre sem falar qual foi o santo, uma fabricante de produtos de limpeza nacionalmente bastante famosa. Não vou fazer propaganda porque eles não estão patrocinando aqui, viu, presidente? Mas eu vou falar bem deles. O que eles fizeram? Fizeram uma mudança no seu processo de produção, espalhando fábricas ao redor do Brasil, dos centros consumidores mais próximos,
para evitar com que o seu produto de limpeza tivesse que viajar muitos e muitos quilômetros até chegar ao consumidor. E por que isso? Não foi vontade da empresa de abrir novas plantas produtivas, ao contrário. A planta produtiva, todo mundo que conhece o segmento industrial sabe, a gente precisa ter economia de escala, fazer muita quantidade, especialmente naquele ambiente, ele seria muito melhor. Mas a empresa percebeu a importância de levar a sua produção para mais próximo do cliente, tendo em vista que isso poderia reduzir carbono. E só para completar, e deixa a professora falar, há alternativa, Pedro, na questão de ganhar dinheiro e ter um comércio justo e ecologicamente apropriado. Estou vendo o Toninho, um empresário aqui de sucesso, que está aqui conosco, e do setor de confecção, inclusive. E o que acontece? Existem alguns empresários que pensam de uma maneira extremamente disruptiva. Tem um empresário que fabrica calçados, a marca desses calçados é Vert, ou Veja, agora. E o que esse cara faz? Ele pega produtores da Amazônia que retiram borracha, pessoal, economia familiar, e fala o seguinte: eu vou pagar 5 vezes mais o que paga o mercado na extração da borracha, com o seu compromisso de não mudar nada aqui. Você só vai extrair a borracha aqui e vai me entregar. A natureza está do jeito que está e a gente vai verificar e você vai ser certificado, não vai mudar nada. Evidentemente que é mais difícil você fazer uma extração dessa do que seria, por exemplo, criar ali uma produção em série. Mas o empresário de visão falou assim: cara, eu preciso manter esse homem lá na Amazônia. Não é derrubando árvore e colocando boi que é a solução. O pessoal da agropecuária fez muito sucesso, tem muito sucesso, a gente espera que tenha também. Mas fica aqui a seguinte missão: dá para a gente ser muito mais produtivo sem avançar como a gente tem feito desmedidamente sobre a Amazônia, por exemplo. É isso, professora. Bom, vamos lá. A questão do mercado de carbono e toda essa agenda de sustentabilidade, inclusive quando a gente discute circularidade, há essa preocupação em fazer com que essa transformação seja uma transformação que não gere só oportunidades econômicas e que isso leve a um deslocamento, mas uma continuidade nessa concentração de renda que a gente tem. Quando se fala de circularidade, se discute muito a questão dos plásticos. Acabei de trazer, inclusive, a legislação da União Europeia. Mas a gente vê muitas cooperativas, há uma discussão grande, inclusive no Brasil, para a questão de resíduos. E aí entra também uma discussão dos plásticos. E o que se aproxima muito dos plásticos são os catadores. Os maiores inovadores, aliás, os maiores pioneiros brasileiros de economia circular são esses caras da carrocinha, que catam papelão, que catam alumínio, que catam o vidro, que catam papel em geral, plástico, e que levam para as cooperativas, ganham uma merreca, mas que já fazem há muito tempo, e invisíveis aos nossos olhos, esse trabalho ambiental que é fundamental. E aí o que há é esse entendimento, inclusive dentro de um modelo de economia circular, onde todas essas coisas que a gente vê como lixo, como resíduo, dentro de um modelo de circularidade, isso volta para a cadeia produtiva. Então, a lógica é que o resultado final de descarte seja o mínimo necessário, porque tudo eu consigo aproveitar, inclusive as sobras do tecido, a água que eu utilizo, o esterco que vai sobrar de alguma coisa, eu consigo transformar aquilo em biocombustível. Quer dizer, há muita coisa que a gente descarta e que aquilo é um grande ativo, inclusive, para a própria empresa. Então, esse entendimento muito mais holístico, e aí a ideia do Dunnett, que você trouxe na capa do livro da Kate, vem nesse sentido, de haver esse processo circular onde há pouco descarte. A questão do mercado de carbono entra... o problema dessas ações é que elas entram seguindo um modismo e que elas podem contribuir para isso que a gente estava falando, que eu falei para vocês, dos veículos. Eles vão continuar produzindo veículos com combustíveis fósseis porque a gente vai continuar comprando e usando e tendo incentivo fiscal do governo para isso. Isso não vai evitar os desempregos no ABC, como as empresas que fazem lobby
e vão lá e pedem para o governo para não deixar os carros chineses entrarem, porque vão continuar a vir com acordos comerciais, vão continuar a vir combustíveis, eles vão competir com veículos poluentes de outros mercados, né? Mas a questão aqui é que, quando a gente fala de neutralidade de carbono, não é não emitir, é fechar uma soma zero, né? Então, muitas vezes, o que a gente tem nesse mercado de carbono é que essas economias ou algumas indústrias vão continuar altamente poluentes, mas aí elas compensam fazendo essa questão do mercado de comprando créditos de carbono. Então, ela não muda nada do processo dela, ela terceiriza a culpa. É tipo o cara do PCC que vai na missa no fim de semana e aí pede perdão e continua matando depois. É a mesma lógica. Então, assim, a ausência de uma regulamentação e de um esforço coletivo para impulsionar esses processos pode levar, sim, a uma oportunidade de negócio sem se gerar o impacto necessário que a gente precisa para isso. E qualquer outra pergunta? Do desflorestamento, reflorestamento. A gente já tem um monte de políticas. Assim, vocês lerem a Constituição do Brasil, vocês vão achar que vocês estão morando na Noruega, porque é um negócio maravilhoso, né? Você fala, cara, onde é esse lugar? Eu quero ir. O problema é a aplicação das normas, o cumprimento dessas normas. A gente ainda tem, nessa briga entre capital, Estado, sociedade, pouquíssima fiscalização, principalmente onde essas florestas estão localizadas. O fato da gente ter uma concentração muito grande da população nas grandes zonas urbanas faz com que a gente tenha esse descolamento, esse distanciamento, né? E a gente ainda compre narrativas como a floresta não serve para nada, a gente tem que derrubar e pôr gado lá, né? Há um movimento muito grande econômico que fala sobre a floresta em pé. E a floresta em pé ela é altamente lucrativa, se a gente souber ter um modelo para isso. Então, a gente tem várias leis ambientais, leis, programas de reflorestamento e tudo mais. A questão é a fiscalização, né? E a punição adequada. Muito obrigado, Carolina. Muito obrigado, Haroldo. Quando surgiu o tema descarbonização, fui o primeiro a dizer, eu vou lá para aprender o que é, né? E eu acho que aprendi. Espero que todos tenham também aprendido aqui. E a gente vai continuar o nosso congresso. O Júlio, eu agradeço a vocês, o Júlio vai fazer o finalmente aqui dessa palestra. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigado, Pedro. Obrigado, Carolina. Obrigado, Haroldo. Muito obrigado pela apresentação. Por favor, peço que permaneça um pouquinho mais aqui no palco. Eu vou convidar o presidente do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo, Carlos Eduardo Soares de Oliveira Júnior, e José Marcos de Campos, nosso conselheiro do Corecon, para entregar aqui o nosso certificado de agradecimento, um livro que registra os 70 anos do Corecon, a nossa história, a nossa trajetória, e um kit também da nossa entidade.